Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula, né? A aula essa a ser ministrada para os alunos do sétimo período da Faculdade Evangélica de Rubiataba, em virtude da suspensão das aulas presenciais, decorrência do novo coronavírus. Aula esta ministrada por mim, Glaucio Batista da Silveira, professor especialista da mesma unidade. E essa aula versa a respeito da ação monitória, mais um procedimento especial, né, que está lá entre os artigos 700 a 702 do CPC. Beleza? Vamos lá? Aulinha bacana. Mais um procedimento especial. Aula de número 13 do plano de ensino. Material vai ser postado juntamente com essa aula no sistema, né, em PDF, juntamente com as duas questões. Beleza? Vamos lá? O que é a ação monitória? Anotem aí. Trata-se do procedimento especial que tem por finalidade a formação de um título executivo judicial. Procedimento especial que tem por finalidade a formulação de um título executivo judicial, exigindo-se prova escrita que demonstre a obrigação de pagar soma em dinheiro, prova escrita, que demonstre a obrigação de pagar soma em dinheiro, obrigação de entregar coisa fungível ou infungível, ou bem móvel ou imóvel, bem como obrigação de fazer ou não fazer. Ou seja, artigo 700, tá? Tem esse conceito. Eu tenho um título que não tem força executiva, né, ou que perdeu essa força executiva, e eu vou utilizar a ação monitória justamente para o quê? Para eu obter um título executivo judicial que vai dar nova eficácia executiva a esse título. Exemplo é o cheque prescrito, né, que a gente passa o prazo de ajuizar a ação de execução, você não fica sem o direito a receber esse cheque, né? Você pode receber o cheque, né, por meio de uma ação monitória ou lá na frente por meio de uma ação ordinária de cobrança. Procedimento especial para a ação monitória é justamente isso. Você não vai precisar, né, entrar no mérito do que está no título. Aquele título ele contém os outros atributos, certo? Quais são os atributos do título executivo, normalmente extrajudicial? Ele é o quê? Ele precisa ser certo, líquido e exigível, certo, líquido e exigível. A certeza e a liquidez, ela não foi perdida, certo? Agora a exigibilidade, né, foi prejudicada por conta do que? Da prescrição, no meu exemplo do cheque. Então você vai tornar aquele título exigível novamente. E isso se dá por meio de quê? Por meio da ação monitória. Você vai ajuizar uma ação monitória, né? E a partir daquele momento vai ser constituído, ao final da ação vai ser proferida uma sentença que é o título executivo judicial, que servirá de quê? De força para você receber aquilo que está, né, naquele documento escrito. O documento escrito pode ter essa obrigação de pagar, obrigação de entregar coisa fungível ou infungível, ou mesmo obrigação de fazer ou não fazer. Beleza? Quem são os legitimados ativos para a ação monitória? O tipo ativa, quem vai propor a ação monitória é o titular do crédito, né, consubstanciado na prova escrita, e o legitimado passivo é aquele, né, ao qual a prova escrita atribui a condição de devedor. Então, credor ativo, devedor passivo, certo? Quem tem interesse de agir lá na ação monitória? Em regra, gente, apenas o titular do crédito que está consubstanciado no documento, que perdeu essa eficácia executiva, é que teria interesse de agir. Então, aquele que consta no título, né, na condição de credor, é a pessoa que tem a condição, tem o que? Tem a legitimidade ativa, né, o interesse de agir para poder propor, né, a ação monitória. Professor, se tiver incerteza, né, quanto ao crédito representado no título executivo,
Pode-se ajuizar a ação monitória? Sim, mesmo que haja controvérsia ou incerteza quanto ao crédito representado no título, né, admite-se o ajuizamento da ação monitória, certo? Às vezes, né, a dívida, o meio que deu origem àquele título foi uma dívida ilícita, uma aposta, uma prestação de um serviço que não é amparado por lei. Então, o que acontece? Nesses casos, né, o título foi confeccionado, perdeu a força executiva e mesmo assim, né, poderemos manejar a ação monitória. Beleza? Vamos dar continuidade? Prova documental. Prova documental aqui, a gente precisa abrir um parênteses. Não há, nota essa observação, não há ação monitória sem a prova escrita. Não há ação monitória sem a prova escrita. A prova documental, né, é pressuposto, é considerado pressuposto de adequação da tutela monitória. A prova documental é considerada pressuposto, né, de adequação da tutela monitória. Não temos ação monitória sem a prova documental. Agora, se você ajuiza a ação e o juiz fica com dúvida sobre essa prova documental, o que o juiz pode determinar? A emenda à petição inicial. Anote aí, é possível a emenda da petição inicial em sede de ação monitória quando houver dúvida acerca da prova documental. O juiz vai exigir que você emende, certo? Está lá no artigo 700, parágrafo 5º do CPC. Professor, foi feita o título, a dívida existe sim, mas não está documentada. Foi feita de forma oral, verbal na época. Tem como converter a prova oral em documental? Tem como? Sim, tem como, certo? Tem como converter a prova oral em documental. Se eu faço uma aposta com vocês e me comprometo a pagar no dia 8 de maio a quantia de R$500 para a turma, né, de 7º período que esteja assistindo essa aula e não pago, o que acontece? Mas, professor, não acontece nada, não tem documento, eu fiz uma promessa perante uma série de pessoas. Essa promessa pode ser documentada com o depoimento das testemunhas que presenciaram perfeitamente, tá? Então, toda prova oral ela pode ser convertida em documento. Está lá no artigo 381 do CPC, tá? E essa prova oral documentada, né, pode ser utilizada para o ajuizamento da ação monitória. Cheque prescrito é documento mais do que hábil, né, para a propositura da ação monitória. Temos súmula para isso, súmula 299 do STJ. Anotem aí, parem o vídeo, vão ler sobre a súmula 299 do STJ. Bem como outro exemplo, o contrato de abertura de crédito, né, mais o demonstrativo de débito, né, serve ao ajuizamento da ação monitória. Está lá na súmula 247 do STJ. Olha só, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para a ação monitória. Quem será o titular dessa ação monitória? O banco, tá? O banco será o titular, né, no ajuizamento dessa ação monitória. Quando você abre uma conta, né, deve o banco, não paga o banco, né, e o banco precisa receber aquele dinheiro que você torrou, sabe lá com o que, né? Então, nesse caso, o banco poderá ajuizar a ação monitória, né, utilizando o contrato de abertura de crédito como
documento. Beleza? Tranquilo? Vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Qual que é o objeto da ação monitória? Vamos ficar no objeto e a gente para, módulozinho, light, né? E vai para o segundo módulo dessa aula. Vamos fazer ela só em 2 módulos, o material escrito é bem completo, vocês vão ler ele, né? Objeto. A ação monitória ela tem 2 objetos. Primeiro, o objeto imediato. Segundo, o objeto imediato. Tá? O objeto imediato é aquele, né, que é o fim precípio da ação monitória. Qual que é? É a constituição de um título executivo contra o devedor. Tem um documento, uma prova escrita, mas não, ou perdeu a força executiva ou não tem força executiva. Então, para que serve a ação monitória de forma imediata? Para, né, constituir um título executivo contra o devedor. E de forma imediata. Tá lá. Para obter o quê? A obrigação que está nesse título, que pode ser soma em dinheiro, pode ser uma coisa fungível ou infungível, pode ser um bem móvel ou imóvel, e pode ser o cumprimento de uma determinada obrigação, seja de fazer ou não fazer. Beleza? Primeiro eu busco a força executiva, né? Atribuir ou recuperá-la, dependendo do que tinha acontecido, e imediatamente, né? Esse primeiro que eu falei é o imediatamente, depois de forma imediata, né? A soma em dinheiro, a coisa fungível, infungível, né? O bem imóvel, imóvel, o cumprimento da obrigação. Beleza? A gente para agora aqui e já volta falando da competência. Tá bom? Fiquem com Deus.